Vocês estão bem, gente? Estão animados? Estão felizes? Alguém sabe o nome da série de mensagens que a gente está tendo aqui aos domingos? Qual é? Os atributos únicos de Deus. E acredito que tudo que já está acontecendo aqui nesses cultos, e o que aconteceu hoje, é mais do que uma testificação que será uma bênção de ter conhecimento sobre quem Deus é, porque acho que é isso que Ele deseja, nós conhecermos plenamente, assim como nós somos conhecidos plenamente. Então, amém? Vocês entenderam que no domingo passado, a gente teve o primeiro atributo único de Deus, que é a onipresença, que nada mais é que Deus está em todos os lugares, não há um lugar sequer que Deus não esteja. Ninguém se esconde debaixo dos olhos de Deus, não há nada que esteja oculto debaixo dos olhos de Deus. E hoje eu quero trazer com vocês esse próximo passo dessa série, que é a onipotência de Deus, amém? Então vamos lá, que antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração, que eu vou ser bem racional em umas áreas, porque quando falamos essa questão do poder de Deus, nós quero ser bem direto, e é muito difícil de ser prático nesse tema, mas eu quero ser o mais prático possível. Então eu quero que você esteja de corações abertos, de ouvidos atentos, olhos atentos aqui. Se você quiser resolver comigo no final, a gente se resolve, mas que você esteja com o coração em paz, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós clamamos sobre esse lugar, que a Tua presença ela seja manifesta em nossos corações, trazendo paz, graça e o amor, Pai. Abra nossos olhos, nosso entendimento, nossos ouvidos, pois nós queremos ouvir a Sua mensagem. Nós queremos Te ter, nós queremos Te ver, Pai. Nós queremos conhecer mais de Ti. Que a Tua glória ela seja manifesta neste lugar, através dessa igreja, dos Seus filhos, da Sua ovelha, Pai. Então nós dizemos, eis-nos aqui, Pai. Nós queremos receber a Sua mensagem. Nós clamamos que o nosso coração é uma terra fértil. E frutificaremos com essa semente lançada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, a onipotência de Deus. Colocou o tema aí? Gente, vou tentar ser bem prático, bem racional, sabe? Então quero que vocês estejam comigo, prestem muita atenção. Então vamos lá, a onipotência de Deus. A onipotência é uma palavra do latim, na verdade são duas palavras que vêm de omni e potens. Significa todo o poder completo. E esse assunto é algo muito fácil de ser ouvido, mas um pouco complexo de ser entendido. Nós cantamos poderoso Deus, que o nome dele é poderoso, ele é poderoso sobre todas as coisas, é muito fácil de ser ouvido, só que essa questão de exercer o entendimento que Deus é poderoso, é muito complexo para a gente. Isso eu vou tentar comprovar para você, no caminhando após dia, porque nós temos essa captação de entendimento que Deus é poderoso de acordo com o que Ele faz com a gente. A gente não tem esse entendimento de que Ele é poderoso por ser quem Ele é, e isso eu quero trazer para vocês, mas primeiro vamos entender essa questão. Nós entendemos que Deus é poderoso, porque Ele faz algo por nós, que nós entendemos o seu poder. Um exemplo, nós entendemos essa onipotência de Deus, quando nós estamos enfermos, nós oramos, Jesus, cure minha dor, sabe, e independente do que aconteça, você é curado. Aí você clama, nossa, como Deus é poderoso, e você sai testemunhando para todo mundo que Deus curou, sabe, a sua dor de cabeça, Deus curou as suas dores nos ossos, Deus curou aquela situação que estava lá. Então nós agora temos somente o entendimento do poder de Deus, pelo aquilo que Ele faz por nós, pelo que nós vivemos e vivenciando. Estou certo ou estou errado? Já tiveram experiências que vocês viram, então foram com você e falaram, Deus é poderoso por causa disso, Deus é poderoso porque Ele fez comigo. Então essa nossa forma de testemunhar a onipotência de Deus, que Ele é poderoso acima de todas as coisas, é somente quando acontece com a gente. Mas o nosso maior erro é entender que o todo o poder de Deus é medido pela nossa régua de justiça e de querer. É por isso que temos esse paradoxo entre o poder e o querer. E vou deixando bem claro, Deus, Ele é poderoso acima de todas as coisas.
acima da morte, acima da doença. Não existe nada que esteja acima do poder de Deus. Sobre todo, em qualquer circunstância, Deus é poderoso. Ele é poderoso para criar, para segurar a sua criação, para trazer vida à sua criação, para trazer morte para a sua criação, para poder resetar a sua criação. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é poderoso sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja dele, sobre essa cidade. Não existe governo humano, não existe poder humano que esteja tão poderoso quanto ao poder dele. Tudo se faz debaixo do poder dele. Tudo se faz debaixo da permissão, do poder das suas palavras. Estão entendendo até aqui? Porém, para nós que nós temos apenas o entendimento de que o poder é o querer da nossa vontade, porque é feito conosco, esse é o maior erro e talvez um dos maiores motivos do porquê o coração da igreja e de muitos cristãos é endurecido hoje. Porque nós entendemos que o poder de Deus é poderoso através só da nossa linha e a nossa régua de querer, que é nada mais é que entendemos, se Deus é poderoso, por que Ele não faz isso? Creio que muitos já tiveram essa pergunta. Se Deus é poderoso, por que Ele não fez isso com isso? Se Deus é poderoso, por que Ele não restaurou isso? Se Deus é poderoso, por que Ele não curou isso? E o maior erro de nós como cristãos é colocar a nossa régua de querer com o querer de Deus. De nós termos essa vontade de querer que Ele faça com o nosso querer. Nós sabemos que Ele é poderoso. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas, mas o coração do homem se endurece quando nós queremos que Ele faça todas as coisas através da nossa régua de querer. Então nós entendemos duas coisas aqui, existe um querer do homem e existe um querer de Deus. Vocês estão aqui comigo? Então nunca meça o poder, o grande poder de Deus com o seu querer. Nada funciona com o seu querer. Nada funciona nesse lugar com o seu querer. O seu querer está bem abaixo do poder de Deus e do querer de Deus. Os seus planos estão bem abaixo dos planos de Deus. A sua vontade de fazer, sabe, a sua vontade de concluir, Deus é poderoso sobre isso em você. Tanto que não fomos nós que conseguimos o amor incondicional, mas foi o querer de Cristo que enviou seu Filho, trazendo poder sobre a morte para que tenhamos. Mesmo que o homem ele queira muito amar, nós só amamos porque o poder dele veio com esse amor e nos trouxe amor. Está fazendo sentido para vocês que o querer de Deus é bem superior que o nosso? Então nós entendemos, eu quero ser mais prático ainda, é por isso que eu fiz essa oração inicial, que eu quero ser bem racional nisso. Que vamos para um exemplo para mostrar o quanto é perigoso se Deus fizesse todo o seu poder de acordo com o nosso querer. O quanto o querer humano ele é corrompido. E eu coloquei como se o querer humano ele fosse baseado, é muito mais, mas acho que é muito mais latente, que eu vou dizer que o querer humano ele tem um pouco de orgulho, ele tem um pouco de egoísmo, ele tem um pouco de emoção. Agora imagine todo o poder de Deus agindo no seu querer, que é orgulhoso, no seu querer, que é emocional. Imagine agir mediante a isso. Então vamos lá, vou citar um exemplo aqui, que vocês prestem muita atenção. Vamos citar um exemplo. Vamos supor que existe alguém aqui que tenha um falecido, que é um parente muito próximo. Estão comigo, né? Tem um parente muito próximo nosso, de vocês, que ele faleceu. E como nós entendemos o poder de Deus? Nós falamos, Deus, nós sabemos que você é poderoso, porque nós lemos, porque nós já testemunhamos. Então eu quero, Deus, que você cure essa pessoa. Eu quero que você ressuscite essa pessoa. Eu quero que você transforme essa história, eu quero. E aonde nós vamos entender o que nós queremos realmente. E temos alguns pontos, por eu testemunhar já esses pontos. Gente, eu já fiz já toquei em diversos velórios, já fui em hospitais orar, e eu vejo muito isso, por isso que eu estou testificando isso. E eu estou sendo bem racional, nada emocional com isso, para que vocês entendam. Muitas vezes a pessoa quer que o seu parente ressuscite por causa da saudade. Eu quero que ele ressuscite porque eu sinto saudade dele. Eu quero que ele ressuscite porque eu sinto vontade de estar com ele.
ou então muitas vezes até pela dependência, sabe, esse egoísmo que nós temos, ele não podia morrer, porque eu não vou ter mais direção de vida alguma, ele morreu, acabou tudo. Hoje nós já idolatramos alguma pessoa. Então, Deus ressuscite, você tem poder para ressuscitar essa pessoa, porque eu preciso dessa pessoa para viver, porque eu vou morrer de saudade, se essa pessoa não ressuscitar. Você viu o quanto está se corrompendo, o quanto está sendo orgulhoso o nosso querer? Ou então tem esse último caso, que eu acho o pior, que a gente descobre que tudo isso está disfarçado na emoção, os choros estão disfarçados nesse querer egoísta, que é bem assim: eu queria muito, Deus, que você ressuscitasse essa pessoa, eu sei que você tem o poder de ressuscitar essa pessoa, porque eu não perdoei essa pessoa, e ela morreu, porque eu devia ter amado mais essa pessoa, e eu não consigo viver mais a minha vida com esse peso no coração. Eu quero que você ressuscite, Deus, essa pessoa, porque como eu vou caminhar, sabe, e agora, e o perdão que era para eu ter dado, o valor que era para eu ter dado enquanto vida, eu não dei. Eu quero que você ressuscite essa pessoa, porque por causa de tudo o que aconteceu, eu não vou conseguir viver bem. Você vê que o querer humano, a gente quer usar o poder de Deus para ressuscitar, para satisfazer o nosso querer que é egoísta. Nós vamos testificar agora, que na Bíblia também comprova isso. Diante desses personagens nós vamos entender que há o querer do homem e que como funciona e funciona o querer de Deus. Amém? Abre para mim em João 11, por favor. João 11, a gente vai dar umas puladas aqui nos versículos. João 11, do 1 ao 4, que a gente vai falar sobre a morte de Lázaro. Vocês estão entendendo até aqui? Existem o querer do homem, o querer de Deus, que eu comprovei para vocês que muitas vezes, talvez vocês já viram, que as pessoas querem que seus parentes ressuscitam, porque elas são egoístas, porque elas são orgulhosas, porque elas são idólatras talvez, tudo isso disfarçado em emoção. Então vamos entender aqui como funciona aqui de acordo com a Bíblia. Vamos lá, Lázaro tinha morrido, havia um homem, posso ler? Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Próximo. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramava o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Próximo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Próximo. Ao ouvir isso, Jesus disse: isso é muito interessante para a gente. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos lá, então tem essa tensão que tem sobre as irmãs de Lázaro, mandando uma mensagem para Jesus: o irmão está muito doente. E Jesus, entendendo, sendo 100% homem, mas 100% Deus, sabendo que ele tem poder sobre a doença, mas é feito o querer dele, e ele logo diz: essa doença não levará à morte, mas acontecerá para que a glória de Deus seja manifestada no Filho que todos creram. Amém? Agora vamos continuar a história, vamos lá para João 11, 20 a 22. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ele já tinha morrido, aconteceu tudo, aí Jesus foi até lá, né, para saber de tudo que estava acontecendo. Foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Próximo. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Próximo. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedisse. Agora que é como a gente tem o entendimento que Deus é poderoso sobre toda e qualquer circunstância. Nós entendemos que Ele é poderoso e falamos de Jesus: Deus, sabe, se você estivesse aqui, de acordo com o meu querer, tinha acontecido porque eu sei que você é poderoso. Mas de acordo com o meu querer, se você estivesse aqui, você poderia ter feito alguma coisa. Mas ainda mesmo assim, eu sei que se você pedir a Deus, Ele fará. Nós temos entendimento de uma pessoa trazendo o querer dela, com o entendimento que Deus é poderoso sobre todas as coisas ainda. Vocês estão comigo ainda? Amém? Então vamos lá, João 11, 33 a 37. Versículo 33 a 37. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, isso aqui agora partiu para a irmã de Marta, Maria, vindo ao encontro de Jesus. Ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem ver, Senhor. Responderam. Jesus chorou.
Então os judeus disseram: veja como ele amava. Próximo. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego, isso daqui é muita gente também, antes já testemunhou o quão Deus é poderoso. A gente já testemunhou que Ele é poderoso sobre as enfermidades, porque nós já vimos os olhos dos cegos se abriram, nós já vimos a cura acontecendo, e nós questionamos isso. Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? É aquela questão de nós sabemos que Ele é poderoso porque nós vimos, porque nós cremos, porque nós já testemunhamos, mas mesmo assim nós questionamos, porque será que se Ele não fizesse de acordo como era para fazer, como eu acho que é para fazer, será que não teria acontecido alguma coisa diferente? A situação não teria mudado? Nós vemos mais uma vez na situação como fariseus, de ter testemunhado o poder de Deus, mas de ainda mesmo assim questioná-lo de como Deus poderia usar o seu poder de acordo com a nossa vontade. Amém? Então nós vamos agora a João 11, 41 ao 44. Então tiraram a pedra. Jesus manda tirar a pedra lá para vir Lázaro. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Aqui temos algo muito interessante, que é a oração de Jesus. Nós vimos todo mundo que sabia que Jesus era poderoso sobre todas as coisas, mas todos esses que sabiam, queriam que Jesus fizesse de acordo com suas vontades. Mas Jesus, orando ao Pai, ele diz: Jesus, isso aqui aconteceu para que eles creiam. Isso aqui aconteceu, não foi para matar a saudade nem de Maria, nem de Marta. Isso aqui aconteceu para essas testemunhas verem a glória de Deus envolvida no Filho. Esse é o querer de Deus. Aí você pode pensar: talvez seja muito egoísta, não, da parte de Jesus, não ressuscitar. Gente, existe algo mesmo de egoísta entre Deus manifestar a sua glória para nós, para que nós que ainda estamos vivos, não morrêssemos, mas tenhamos a vida eterna, se crermos nele? Não há nada de egoísmo nisso. Então, quando Jesus fala o querer de Deus, nós não podemos ter esse pensamento de que Ele curou só para Deus ser glorificado. Você tem que dizer amém. Ele foi glorificado e testemunharam, e aqueles que testemunharam viram a glória de Deus no Filho e creram, e crendo eles terão vida eterna com aquele que é poderoso. Então olha o entendimento de Deus sabe o seu poder e de como usar o seu poder. Mais uma vez, Jesus não ressuscitou Lázaro porque Marta e Maria tinham saudades de Lázaro, não porque elas aproveitaram pouco tempo com Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro porque era a vontade do Pai que a glória fosse manifestada, para que todos testemunhassem que Cristo é o Filho de Deus, e para que eles crescem no Filho. Entendemos aqui o querer e o poder, como funciona? O quanto o querer humano ele é corrompido. Então eu digo a vocês: se vocês algumas vezes, dessa vez com esse entendimento, forem ao hospital orar por enfermos, forem a sepultamentos tentar ressuscitar mortos, que a mente de vocês e o coração de vocês não estejam mais endurecidos de que Deus usa o seu poder segundo a vontade deles, para que a saudade seja matada, para que eles se arrependam de não ter aproveitado tanto, mas que vocês orem nos sepultamentos, nos hospitais, para que Deus cure eles, ressuscita ele, para que a sua glória seja manifestada, para que todos esses que ainda estão vivos possam crer no Filho que traz a vida. Entendemos essa forma do querer de Deus e o querer do homem. Sabe, enquanto nós entendermos que o querer do homem, ele tem que ser feito porque Deus é poderoso, nós teremos o coração endurecido e nunca descansaremos na sombra do Onipotente. E quando citamos esse salmo, no Salmo 91, que
É algo muito... Gente, eu falo isso, sabe, com muito temor, mas também com muita autoridade, porque eu vivi isso esses dias. Não com minha família, mas temos um casal aqui na igreja que eles tiveram um parente que morreu bem próximo, sabe? E eu estive no hospital com eles, sabe? E eles oraram e tudo mais para que seja mudada o laudo, o acordo, seja mudado a situação, a história ali. E eu vi esses dois orando por isso, mas ao mesmo tempo eu vi eles pregando nos hospitais. Ele chegava e confortava a família, falando: mude de vida. Sabe, o seu pai, ele viveu essa vida, mas viva a vida diferente em Jesus. Eu descobri que a esposa foi no sepultamento e começou a pregar no sepultamento. Então eu quero parabenizar esse casal. Não vou dizer o nome deles, infelizmente, vocês não vão receber essa glória. Mas de entender que eles entenderam o querer de Cristo. Entender que esse parentesco próximo dá saudade. Nós queremos que ele volte para nossos braços, mas o momento que vamos lá para pregar a Cristo, esse é o querer de Deus. O querer de Deus foi feito. O poder de Deus agiu sobre aquele lugar e agiu sobre as famílias, porque o querer de Deus foi feito e não o querer do homem. E não o querer do homem. Então nós entendemos que as pessoas aqui estão tendo esse discernimento de que Deus é poderoso de acordo com a vontade dEle. E eles, se vocês olharem para eles hoje, eles estão descansando na sombra do Onipotente. Eles estão descansando na sombra do Todo-Poderoso. E quando nós falamos desse salmo, sabe, eu acho esse salmo muito, também não é complexo, mas eu acho ele muito temeroso, porque... Gente, esse salmo é um salmo muito clichê. Se você for em qualquer casa aí, vai ter ele aberto, Salmo 91. E saiba que esses homens que são salmistas, a última coisa que eles são é supersticiosos. Eles nunca abririam sobre suas casas achando que isso é superstição de Deus. Sabe, na teologia ainda não tem certo quem escreveu o Salmo 91, mas alguns dizem que foi Moisés. Se você não sabe, Moisés foi um grande homem de Deus, onde ele chegou perto daquilo que é a onipotência de Deus, chamado teofania. Sabe a sarça ardente? É uma forma, uma expressão da glória de Deus, do poder de Deus, e Moisés estava lá. Sabe a coluna de fogo e a nuvem de glória? Moisés estava lá e ele viu essa teofania de Deus, que é uma expressão muito forte, que Deus é poderoso. Então um cara que criou esse salmo, ele não era nada de ímpio, que abria a escritura como uma forma de superstição. Ele realmente entendia o querer de Deus, e quando ele escreveu que descansava debaixo do poder de Deus, é porque ele sabia o querer de Deus. Ele sabia que as coisas não eram porque ele queria, mas porque Deus era poderoso para fazer de acordo com a vontade de Deus. E com esse entendimento nós vemos grandes homens de Deus, porque salmistas são grandes homens de Deus, e eles falam isso: estou descansando na sombra do Todo-Poderoso. Infelizmente, o que nós vemos hoje são ímpios falando que descansam na sombra do Todo-Poderoso, mas não conhecem o poder de Deus sobre o que Deus é, mas sobre as vontades deles. Então, quando nós olhamos esse salmo, nós entendemos que, cara, não é para ímpio esse salmo. Quando você olha isso e você lê isso, você tem entendimento que o cara tem que ser muito homem de Deus, para entender o poder de Deus e descansar sobre o poder de Deus, para entender que o querer de Deus é bom, perfeito e agradável. O nosso querer é um caos, e se de alguma forma você se questionar que as coisas não estão acontecendo como você quer, sabendo que Deus tem o poder para mudá-la, eu aconselho em Jó 38, quando Deus fala para o homem sobre todos os questionamentos, e você começa a perguntar a Deus: mas por que isso não foi quitado? Você tem um poder, é o dono do ouro e da prata. Por que você não ressuscitou? Você é Deus de vida. Sabe, por que você não transformou essa história? Você muda o nome de Simão para Pedro. Você pode mudar essa história, a situação. Imagino que Deus olha para a gente e realmente tem vontade de falar: aonde estava você quando eu criei o firmamento da terra com os céus, a divisão dos céus e as águas e tudo que nele há e tudo que nele habita? Aonde estava você?
para dizer que eu devo fazer o meu poder o seu querer. Sabe aquela frase clichê de que dê poder a um homem e você vai conhecer quem ele é? Acredito que essa frase, a chave não está no poder, mas no querer do homem. Coloque o poder de Deus no homem e tudo vai virar um caos. Gente, eu assisti um filme só para fazer essa pregação aqui, que eu não podia deixar de ver esse filme, que é aquele O Todo-Poderoso. Alguém já assistiu? Com Jim Carrey e Morgan Freeman. E para mim isso é muito claro, aquele filme de como nós entendemos o poder de Deus, de como nós temos a concepção de que Deus desse o poder para nós, de como nós agiríamos. Para você que não viu, falar rápido, é algo mais ou menos assim. Jim Carrey, o personagem dele, ele é um cara que está dando tudo errado na vida dele, e a partir de um momento ele começa a culpar Deus pelas coisas que está dando errado, falando que Deus é o cara mais incompetente, porque não está fazendo o trabalho dele. Aí chega Deus, lá como Morgan Freeman para ele, e fala bem assim, conversa com ele e tudo mais, conhece ele, e fala bem assim, quando você sair desse prédio, você vai ter todo o meu poder. É aquela questão de estar achando ruim, faz melhor. Agora te dei poder, te dei autoridade. Gente, e esse filme mostra o quanto o querer humano ele é corrompido. Porque chega no final do filme, Deus fala bem assim, o que você fez com o meu poder? Você ajudou alguém? Aí ele responde bem assim, é que eu estava muito ocupado para resolver, meus problemas primeiro. Cara, o querer dele, o que esse cara fazia, ele é jornalista. Teve uma parte que ele colocou droga dentro da van do jornalista, para quando ele chegar lá, a polícia prendeu o jornalista, para ele poder fazer a matéria, e ele tinha o poder para fazer isso, e ele fez. Mas vê o quanto o querer dele é corrompido. Ele chega numa parte que ele começa a levantar a saia das mulheres, porque ele tem poder para fazer isso, o quanto o querer dele era imoral. Então dê o poder, se você tivesse o poder de Deus, com o seu querer, tudo estaria um caos. E quando ele tenta acertar as coisas, ele faz bem assim, Deus fala para ele, você tem que ajudar os outros. Não, vou ajudar. Ele chega em casa e fala bem assim, o que todo mundo vai pedir vai acontecer. Aí chega lá e as pessoas fazem uns pedidos nas orações, eu quero ganhar na loteria. Aí quando vai ver, 400 mil pessoas pedem isso e cada pessoa ganha só 7,50. Então não há como dar um poder soberano para um homem a qual o querer é corrupto. Se não é como nem dar o poder de Deus para o homem, porque ele é corrupto, imagina nós questionarmos como Deus usa o seu poder. Deus é poderoso sobre a morte. Se Ele ressuscite ou não, Ele é poderoso. Sobre as enfermidades, Ele é poderoso. Mesmo Ele curando ou não, Ele é poderoso. E Ele continua poderoso. Independente do que a sua mente possa querer que aconteça, tudo acontece debaixo do seu poder, com a sua perfeita vontade. Quando chegamos lá no início de Jó, aí chega o diabo lá, olha, teu servo Jó, se eu só tocar nele aqui, com certeza ele vai te blasfemar aqui. Aí, até para isso, o diabo chega para Deus e fala, eu posso tocar nele? Tudo está debaixo do poder de Deus, para que seja feita o testemunho da sua boa vontade. Tudo está debaixo do poder de Deus. E quem somos nós, para questionar de como Deus usa o seu poder? Não teremos o poder de Deus, porque se teremos um dia, todos nós morreremos. Porque há egoísmo no nosso querer, há orgulho, há emoções latentes, há inveja. O poder de Deus, ele é perfeito aonde ele está, mesmo que você não entenda, ele é perfeito aonde ele está. Amém? Então o poder de Deus, ele age sobre isso. Indo para o final, coloca lá em Filipenses. Filipenses 4:13. Posso ler? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Em Cristo poderoso, o verbo que tem poder.
Em Hebreus 1, como nós cantamos aqui, Cristo é a expressão e o resplendor exato da glória de Deus. E tudo está afirmado pela sua poderosa palavra que é Cristo. Cristo é o verbo poderoso a qual tudo está firmado por Ele. Então, se nós dizemos tudo posso naquele que é poderoso, porque Ele me fortalece, nós descansaremos na sombra do Altíssimo, porque nós entendemos que somente Cristo tem o poder de segurar o mundo no meio de um vazio, de não deixar o céu se derramar com a água e vice-versa. Ele sustenta todas as coisas pela palavra poderosa que é Cristo. O verbo de criação é poderoso para sustentar tudo que Ele criou. As alianças formadas entre homem e Deus é Cristo. Cristo, Ele é fiel e Ele é poderoso, o único que tem poder de não deixar homem algum mudar a sua história, porque Ele já prometeu para você uma história. Cristo, Ele é o poder da ressurreição, para que eu e você tenhamos vida eterna, e nem potestades, nem homem, nem anjos irão nos separar desse amor, pois Ele está acima de todos esses, porque Ele é poderoso nisso. Cristo, Ele é poderoso sobre a sua enfermidade. Cristo é poderoso sobre o laudo que homens te deram. Cristo está acima disso. Cristo é poderoso para refazer todas as coisas. Cristo é poderoso quando entendemos que o seu poder é perfeito segundo a sua vontade. Eu não queria falar isso, Isabela, a pastora, falando que não falar, mas eu vou levar em consideração isso, depois ela briga comigo. Mas entendendo que Jesus é 100% homem, 100% Deus, na última oração dele, ele olha para os céus e disse: Deus, afaste de mim esse cálice. E eu acredito que ele diz isso sendo 100% homem. E está sendo gravado minha heresia. E quando ele diz, afasta de mim esse cálice, nós entendemos essa humanidade de Cristo, de Deus, sabe, não quero viver isso. Mas ao mesmo tempo ele diz, que seja feita a tua vontade e não a minha. E por entender o querer de Deus e o poder sobre todas as coisas, o Filho foi crucificado, mas foi vivo, porque Deus fez segundo a sua vontade, acima do querer humano, Deus fez, e por causa que Deus fez, eu e você temos vida, eu e você descansamos debaixo do poder de Deus, porque mediante aquela oração foi feita a vontade de Deus, não a vontade, o querer humano pecaminoso. Então tudo que vivemos, que sabemos, está debaixo das mãos sustentadas poderosas de Deus. Não há ninguém, nenhum sequer. É por isso que nós cantamos, basta uma palavra tua e os cegos verão, basta uma palavra de Cristo que é o poder e tudo se sustenta por Ele, mortos viverão, basta uma palavra e tudo mudará, tudo se faz novo, porque Cristo é declarado, porque o poder é conhecido, porque Cristo é desejado e Cristo é invocado entre nós. E se o poder é invocado entre nós, aqueles que pedirem segundo a sua vontade, Deus o ouvirá e o responderá. Amém? Se coloque de pé. Tentei ser o mais prático possível, gente. Eu acho que eu fui rápido até demais. Entendemos agora que Deus faz, e como Ele faz com o seu poder sobre todas as coisas, continua perfeito, mesmo que a gente não entenda, mesmo que não ressuscite quem você quer, quem não cure quem você quer, Ele é poderoso sobre isso. Mas saiba de uma coisa, Deus também quer compartilhar esse poder dEle sobre nós, manifestando para que todos creiam na glória do Filho. Na Bíblia, quando fala da mulher do fluxo de sangue, uma mulher com grande fé, isso que eu quero que seja manifesto aqui hoje, homens e mulheres com grande fé, que acreditam no poder de Deus,
E ela sabia que aquele homem poderia curar ela. E quando ela toca nele, ele fala: saiu poder de mim. Saiu poder de mim, saiu poder de mim. E ela foi curada. Naqueles que têm o entendimento que Ele é poderoso e faz segundo a vontade dEle, Deus pode liberar o seu poder para nós, para que possamos experimentá-lo, para que possamos crer com grande intensidade, e para que nós vivamos com entendimento de que tudo está debaixo do seu poder. Amém? Feche seus olhos. Nessas canções, nessas orações, eu quero que você realmente, traga esse entendimento e realmente seja humilhado de entender de tudo que você quer. Não será feito porque você quer, mas será feito a vontade de Deus. Ele é poderoso sobre a sua vida. Ele é poderoso sobre a sua enfermidade. Ele é poderoso sobre as suas dores. Ele é poderoso. Eu não quero que você crie autoridade nos laudos dados por médicos, nem crie nas dores que estão muito latentes, mas eu quero que você tenha um entendimento que Ele é poderoso, mais que a dor, mais que a palavra do homem, acima de tudo que você viu e testificou com seus olhos. Ele pode fazer diferente, só Ele. Eu quero que você acredite nesse momento que só Ele, só Jesus pode fazer diferente. Só a expressão exata de Deus que pode sustentar o poder de Deus sobre a sua enfermidade, sobre a sua cura. Nós declaramos, Jesus, sobre este lugar, Pai, homens e mulheres que reconhecem o Teu poder. Nós clamamos sobre este lugar, Pai, homens e mulheres que reconhecem que Tua mão poderosa está passando por aqui. Nós reconhecemos que És poderoso acima de toda e qualquer circunstância. Existe um nome acima de todo nome, acima da morte, acima da dor. Não existe nada, Pai, nada maior que esse nome. E nós invocamos esse nome poderoso. Nós contemplamos esse nome poderoso, nós descansamos debaixo do Teu poder, e todas as coisas são feitas segundo a Sua vontade, e nós queremos descansar nela, Pai, entendendo que És poderoso, Pai, Tu és poderoso. E nós clamamos neste lugar agora sobre as enfermidades, que elas sejam curadas mediante ao nome de Jesus, a qual tem poder para curar. Nós clamamos sobre as dores, Pai, sobre as dores, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, sobre as crises na mente, circunstâncias a qual tem nos travado, trazendo dores físicas, Pai. Que Teu Espírito, Pai, venha com poder, trazendo cura, Pai, sobre nossas mentes, sobre nossos corpos, Senhor Deus, Pai, sobre nossa alma. Nós clamamos, mediante o nome de Jesus, o Teu poder para curar, o Teu poder para restaurar, e tudo se fará novo. Vamos continuar clamando sobre esse ambiente, sobre este lugar, reconhecendo o Seu poder, reconhecendo Sua grandeza, reconhecendo que Ele tudo fará, reconhecendo agora que queremos a mente de Cristo, queremos a mente de Cristo para compreender que o poder dEle é levado aonde Cristo é glorificado. Então a sua cura será a glória de Cristo manifestada na sua família, no seu trabalho. Eles verão e ouvirão sobre você que Deus cura, que Deus é poderoso acima de todas as coisas. Continua a intercessão e clamor agora, igreja.